De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, porque tem temas importantes do noticiário para a gente atualizar aqui. A situação dos goleiros do Inter. O Inter vai buscar goleiro, como é que ficou depois da saída do Ivan? Uma atualização importante sobre isso e o elenco colorado em relação a esta posição, que vem gerando um debate aí bastante importante também por conta dos últimos jogos. O Mandaka, será que ele pode vir para o Inter ainda? Qual é a real desta situação neste exato momento? O Lucas Colar trouxe uma informação sobre isso no dia de hoje e eu tenho mais alguns detalhes que eu vi ao longo do dia para acrescentar. E também a questão da dívida que o Inter tem com o empresário Marcelo Robalinho, empresário que agencia o Patrick. Como é que ficou essa situação? O que o Inter fala disso tudo, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like por aqui, porque isso valoriza o trabalho do canal. Se você se inscrever e ativar o sininho, vai receber a notificação no celular assim que o vídeo estiver no ar, ou seja, vai saber das informações antes de todo mundo. E se deixar o like, vai avisar o YouTube que o conteúdo é bom e que vale a pena. Se fizer sentido para você, seja membro do canal. Todo mês, um membro vai ser sorteado para escolher um item na loja DeFi, loja de artigos esportivos, que tem, por exemplo, essa luva aqui, ó, que faz parte do cenário aqui do canal, entre várias outras, né, que a gente vai trocando aqui no cenário do canal. Vamos lá, eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o Marcelo Robalinho, tá? O empresário do Patrick, que está cobrando uma dívida do Internacional de R$1.300.000. A situação é a seguinte, tá? A ESPN trouxe no dia de ontem, na segunda-feira, uma matéria sobre justamente essa tentativa do empresário na justiça de um bloqueio de contas do Inter para receber o valor, ou então que o Flamengo repasse parte do que recebeu pelo Vitão e deposite esse valor, estes R$1.300.000, numa conta em juízo para que o empresário receba essa quantia. O Inter não nega a dívida, obviamente. O Inter, inclusive, diz, olha, a gente deve não só para o Marcelo Robalinho, né? Deve para vários outros empresários, deve para jogador, deve para outros clubes, assim como outros clubes devem para empresários, para jogadores, devem para o Internacional. Então o Inter, obviamente, não nega esta dívida e nem a posição pública que isso tomou, né? O Inter diz que, olha, aconteceu, mais uma pessoa tornou pública essa situação, isso é muito ruim para o clube, né? Isso traz para o clube um constrangimento público, mas o Inter está convivendo com isso até com uma certa naturalidade, tendo em vista a dificuldade financeira que o Internacional está enfrentando. O que juridicamente aconteceu até agora? Né? O Marcelo Robalinho, com um escritório de advocacia, entrou na justiça e fez esse pedido. Ou o bloqueio das contas, ou o Flamengo repassar esse dinheiro e depositar numa conta em juízo. O Inter ainda não foi acionado no processo para se defender, tá? E o Inter não teve acesso ao processo ainda. Mas o Inter sabe da dívida porque ela já foi repactuada em uma oportunidade. Né? Esse valor de R$1.300.000 é relativo ao ano de 2021, quando o Patrick saiu do Inter. Né? E desde então o empresário não recebeu esse valor, já houve uma proposta de parcelamento que ele acordou, o Inter não pagou e é por isso que agora ele está na justiça para resolver isso. Ele pede que ou uma parte do dinheiro do Vitão ou uma parte do dinheiro da venda do Ricardo Matias, alguma coisa seja bloqueada para ele receber. O Inter não necessariamente vai ter essas contas bloqueadas, né? Depende do que a juíza entender. Muitas vezes, né, não raro, eu diria que a maioria das vezes, não se encontra liquidez nos itens que são colocados pelos clubes ou pelas partes que devem para a negociação, para o acordo. Muitas vezes não se encontra saldo nas contas dos clubes, os clubes têm mais de uma conta e não se encontra o valor total para a quitação de uma dívida, como foi lá no caso do empresário do Palácios. Então é por isso que o empresário está tentando reaver esse valor a partir de negociações, né, a partir de valores de vendas, porque essa é uma receita certa, né, que se sabe publicamente que o clube vai receber. Mas por enquanto é isso, tá? O Inter não foi acionado ainda pela justiça para se manifestar e o Inter reconhece a dívida e sabe que isso gera mais um constrangimento, é mais um empresário, mais uma parte, né, cobrando o Inter publicamente em relação a algum tipo de valor e um valor relativamente baixo, né, se a gente vai falar do mercado do futebol. Vamos falar aqui também sobre o Mandaka, porque o Mandaka, ele tá na pauta do Inter nessa terça-feira, porque o Lucas Colar, ele trouxe uma informação de que o Inter está voltando a falar nesse nome, né? Que não se pode descartar uma investida do Inter pelo Mandaka,
jogador que tem 24 anos, né, tem contrato com a equipe do Juventude até o fim dessa temporada, e esse poderia ser um trunfo do Inter para tentar fazer um negócio agora, né, para não esperar precisar fazer um pré-contrato e ele sair só no fim do ano. Né? Então, para de repente tentar seduzir o Juventude a baixar o valor, porque é uma última janela para o Juventude lucrar com esse atleta, né? Pelo menos até o dia 3 de março. E o que o Inter pretende, segundo o Colar, é, se possível, compensar com jogadores, né? Colocar jogadores no negócio para abater esse valor total da negociação. No ano passado, o Juventude queria 15 milhões de reais em dezembro do ano passado. Tá? Era esse o valor pedido pelo Juventude, que até aceitava a colocação de atletas no negócio, mas não houve um acordo com o Inter naquele momento. Né, o Inter falou em tentar o Kehler, o Cleiton Sampaio, vai lá, naquele momento o Ronaldo era um jogador que o Inter queria envolver na negociação e não aconteceu. Esses nomes, exceto o Ronaldo, eu diria, né, todos seguem o mesmo status, coloca aí nessa conta o Richard, o Alan Benítez, mas o que eu ouvi do Inter é que o Inter não está descartando isso, tá? O Jeremias Werneck, meu parceiro lá nos Setoristas e também aqui nas lives do canal, ele tem uma informação de que o Inter não quer nem confirmar, nem negar publicamente para não atrapalhar a posição do clube hoje nessa possibilidade, né? Então, é importantíssimo o Inter não descartar isso, porque quando o clube descarta, geralmente é porque realmente não tem absolutamente nada. Às vezes acontece de descartar, de tirar o jornalista do caminho para tentar fechar uma negociação mais complexa, né? Mas via de regra, quando nega, quando descarta, é porque não tem. E o Internacional não descartou o Mandaka. Mas o Inter também sabe que tem outros jogadores se afirmando para essa posição, e o Inter diz isso. O Benjamin, o Denis Marfo, são todos jogadores que estão ganhando espaço justamente nessa primeira função de meio. O Inter contratou o Villagra, o Inter buscou o Paulinho, então essa função de meio campo ela tem já um número suficiente de jogadores. O Thiago Maia, que está voltando, o Alan Rodrigues, que vai voltar em breve, então tem peças para o técnico Paulo Pesolano, mas eu não descartaria de todo, pelo menos nesse momento. Assim como a busca por um goleiro, tá? Eu vi muita gente falando sobre isso, vi que GZH, né, Zero Hora, fez uma matéria sobre o debate, né, que cresce novamente depois das atuações do Rocher e do Antony, e aí eu fui procurar, junto com o Jeremias também, informações sobre goleiro, né? O que o Inter vai fazer? O Inter vai, depois de ter liberado o Ivan, contratar um reserva de novo, né? Precisa de um jogador mais experiente que o Antony, como precisou em outros momentos. Agora o Inter entende que não, tá? Então, a não ser que pinte uma oportunidade assim muito boa no mercado, porque o Inter não tem dinheiro para contratar, então tem que ser um cara que supra essas necessidades e, além disso, a negociação tem que ser muito favorável para o Inter. Se isso não acontecer, e é difícil que aconteça, o Inter não vai contratar goleiro, tá? Vai apostar no Rocher, nessa sequência que ele vai ter no ano de 2026, depois de ter perdido muito ritmo de jogo, né, no ano passado, e o Inter reconhece isso, garante que ele está recuperando, né, que ele não está na sua melhor forma em 2026, técnica e fisicamente, mas está pertinho de conseguir isso. E o Internacional vai apostar no Antony, no Diego Esser e no Cauã Jesus. Tá? Então essa é a posição do Inter no momento em relação a isso. A não ser que seja um grande negócio de oportunidade, o Inter vai com o que tem, vai apostar no Rocher, no Antony e nos outros goleiros da base colorada para essa temporada. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário aqui também, né? O Mandaka tem que vir, o Inter tem que forçar por esse jogador. Os goleiros, você contrataria um goleiro? Como é que é? Quem tem que ser o titular? E também essa questão da dívida aí, né? Deixa um comentário aqui que eu tô lendo todo mundo aqui no canal. Beleza? Valeu!